Você já se perguntou ou ainda se pergunta qual é que é a porcentagem de renda variável que deve ter na sua carteira? Eu acho que você já se perguntou sim sobre isso. Então eu quero te mostrar um balizador que grandes investidores utilizam hoje no dia a dia e eles acham que realmente acaba ajudando na vida deles essa ferramenta. Mas eu preciso botar aqui também o meu ponto de vista, o que eu acho sobre isso. Então fica até o final do vídeo que eu vou te falar o que eu acho que pode acontecer se mal utilizado essa ferramenta. Mas olha só, eu aposto que se, tu investe já há algum tempinho aí, ou talvez tu tá começando a investir agora, tu com certeza já deve ter parado e se perguntado assim, caramba, quanto de porcentagem da minha carteira eu posso ter de renda variável? Quanto isso pode ser muito risco ou pouco risco? Então eu vou te mostrar exatamente como é que funciona a regra chamada como 8-20, que é um dos princípios de Pareto. Ela é conhecida assim, regra do 80-20, porque aqui no Brasil, na verdade, é mais ou menos a estimativa de vida da nossa população, é mais ou menos arredondado, né? Então o que se subentende é que quanto mais tempo de vida a pessoa tem, menos ela quer correr risco em seus investimentos. Afinal de contas, quando a pessoa é nova, ela costuma querer fazer muitas coisas, loucura aí, até porque é o momento que ela está construindo patrimônio. Então, ela faz loucuras aí para talvez conseguir aquela grana extra e melhorar a sua vida. E quando chega lá, mais lá na frente, quando tem lá sua idade mais avançada, ela quer, na verdade, só aproveitar o que ela já construiu durante todo esse tempo de vida que ela teve até então. E poxa, por exemplo, tu vai querer tentar subir o Everest quando tu é novinho ali, tu quer correr esse risco quando é novo? Ou tu quer tentar correr o risco de subir o Everest quando tu estiver lá na frente mais velhinho? É um risco que a gente não sabe, né? Então, é mais ou menos esse pensamento que funciona o 80-20. Então, pra gente entender melhor, vamos fazer o cálculo. E pra fazer esse cálculo, pra ficar bem claro, ele não é nem um pouco difícil. Basta você pegar o 80 e subtrair pela sua idade. Assim tu vai descobrir qual é a porcentagem da sua carteira que pode ser alocada em renda variável. Então vou dar um exemplo. Supomos então a minha idade, eu tenho 24 anos, então no caso, né, não quer dizer que eu não tenho cabelo, que eu tenho que ser velho, né? Não é assim. Mas vamos lá. 80 menos 24, então a gente vai chegar no resultado 56. Então nesse caso, 56% da minha carteira, ela pode, conforme essa regra, ser alocada em renda variável. E as outras 44% seria interessante que você colocasse no caixa, em uma renda fixa, algo mais tranquilo e que não faça você correr tanto risco assim. Mas essa regra, ela às vezes ela muda conforme o que acontece na sua vida e o quanto a pessoa, esse investidor, ele quer de fato correr aquele risco. Vamos supor que hoje de noite que tu descubra que tu vai ser mãe ou vai ser pai e nesse momento amanhã tu já vai desfazer a tua carteira de investimentos, vai mudar toda ela, vai fazer toda uma realocação, focar mais em algo seguro, porque naquele momento tu quer, eu quero ter uma segurança que quando meu filho nascer, eu não tenha tanto problema financeiro, porque aquele dinheiro lá é mais longo prazo e tal. Então, existe alguns investidores que pensam dessa forma e frente a algumas situações na sua vida, simultaneamente já fazem toda uma alteração na sua carteira de investimentos. Mas como eu falei no início desse vídeo aqui, eu ia deixar o meu ponto de vista quanto a essa regra 80-20. Mas para isso, eu preciso que tu coloque aqui no comentário a seguinte frase: comecei sem conhecimento. Vai lá, pausa esse vídeo aqui, desce lá nos comentários e escreve: comecei sem conhecimento. É isso mesmo. É esse o grande problema que eu vejo com essa regra do 80-20.
Pensa comigo, pensa que você tem 18 anos hoje, você começou a trabalhar, você recebeu o seu primeiro salário e você mora ainda com os seus pais. Então o que acontece na maioria das vezes, com 18 anos a gente não tem nenhum custo, a gente talvez sai para comer, faz uma festinha ali e tal, gasta com tênis, alguma coisa do tipo, mas vamos supor que tu interprete que é uma boa ideia fazer investimento. Então se a gente pegar e fazer a regra dos 80 por 20 e subtrair o 80 por 18, a gente vai chegar em 62%. Então 62% da carteira deve ser alocada em renda variável. Poxa, na maioria das vezes a gente começa a investir sem o conhecimento necessário, o suficiente, aquele conhecimento suficiente. E eu digo por mim, eu comecei lá por volta com uns 19, 20 anos e eu não tinha conhecimento suficiente, não sabia de fato o que eu estava fazendo. Então o que pode vir a acontecer é vir a ter prejuízo. Então se você não tem esse conhecimento necessário, e eu indico que você não siga essa regra do 80 por 20 porque pode acabar não sendo uma boa ideia para você. Então na verdade seria interessante que você começasse tendo a maior parte da sua carteira em renda fixa e você for entendendo essa oscilação, a sua cabeça frente a essa oscilação, né? Aprendendo melhor como é que funciona essas cotações, essa compra, essa venda, todo esse mundo por trás das ações, e depois você pode começar a aumentar até chegar onde é que você realmente entenda o que você está fazendo. Bom, eu espero que você tenha entendido como é que funciona essa regra do 80 por 20, que é uma regra que sim, você se sentir à vontade pode utilizar com toda certeza, mas tem esses detalhes que devem ser observados. É importante olhar essa questão de risco barra conhecimento, né? Considerar essa informação e que você também consiga a partir disso aqui investir melhor e com mais segurança, menos risco, mais segurança. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo!